seria se agora, do nada, acontecesse um apocalipse zumbi? E se um dia isso acontecesse, como é que seria esse apocalipse? Os zumbis seriam lerdos, burros ou seriam ágeis, rápidos? O que você teria que fazer para se proteger dessas ameaças? Hoje, galera, vamos contar pra vocês como seria um apocalipse zumbi na vida real. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando seu joinha aí, galera, porque desde o início do canal vocês pediram pra gente fazer esse tema, então tá aí. Larga o joinha, vamos para o vídeo e puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou Daniel Molo. E pra quem não sabe, um apocalipse zumbi seria uma catástrofe causada por um vírus que transformaria a maioria das pessoas em zumbis. E isso poderia se espalhar tão rápido que acabaria com a vida na Terra. E existem muitas pessoas que acreditam que um apocalipse zumbi pode realmente acontecer. E é por isso que estamos aqui hoje. Pois para vocês terem uma noção, existe até um plano de estratégia do Pentágono para combater esse apocalipse caso um dia ele ocorra. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o vídeo. Contaminação. A primeira coisa que vai acontecer em um apocalipse zumbi será a contaminação do vírus. Normalmente, em série ou filme, a pessoa acorda e a cidade já está tomada por zumbi, caos rolando e tudo mais. Mas não iria acontecer bem assim. Iria ser uma coisa gradativa. Na verdade, antes do vírus se instalar no mundo inteiro, nós teríamos pelo menos alguns dias para nos prepararmos, antes que todo mundo vire zumbi. Até porque, à medida que a contaminação vai se espalhando e vão tendo casos de pessoas se transformando em zumbis, as notícias vão estar em todos os lugares e você vai ficar sabendo e poderá se preparar. E a primeira coisa que temos que analisar vai ser o tipo do vírus. Como esse vírus se propaga? Se é por ar, sangue, se é por água. O exemplo mais rápido de contaminação seria por ar, e mesmo assim levaria muitos dias até contaminar todo mundo. Normalmente, todas as grandes contaminações começam em grandes cidades. Aqui no Brasil, então, as coisas começariam por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador. Por aí vai. Essas cidades, então, por exemplo, seriam o centro de epidemia, por serem superlotadas. Então as pessoas que morassem nessas regiões teriam mais chances de ser contaminadas, até que elas iriam se espalhando por todas as outras cidades, e assim chegando no mundo inteiro. Para você evitar de ser contaminado pelo vírus, você terá que procurar os lugares mais isolados para você se abrigar e se esconder. Os melhores lugares, então, seriam montanhas, lugares altos, ilhas, qualquer lugar que seria difícil o acesso dos zumbis, e também da contaminação. Em alguns filmes e séries, os zumbis não são lerdões, eles até possuem super agilidade, pulam, saltam, correm rápido. São fortes e aparentemente conseguem até pensar, como por exemplo no filme Guerra Mundial Z, que o zumbi sai subindo em cima do outro, louco para comer uma carne. Ou seja, se os zumbis chegasse a este ponto, aí seria ainda mais difícil se esconder deles, né? Mas seguindo o plano de defesa contra zumbis, os zumbis seriam lentos e fracos, não teriam a capacidade de pensar igual dos filmes. E a única forma, então, de matar os zumbis seria com um tiro certeiro em sua cabeça. Então, teoricamente, os zumbis que estamos falando seriam parecidos com os zumbis de The Walking Dead. O plano de proteção se baseia nesses zumbis, os tradicionais e não com superpoderes. Bom, agora que você então já sabe de tudo isso, suponhamos que a Terra foi dominada pelo vírus. Geral tá virando zumbi e tudo mais. No início da contaminação, todo o trânsito viraria um caos. Inúmeros acidentes de trânsito, vários carros abandonados na rua, impossibilitando as pessoas de passarem. Vários motoristas que iriam virar zumbis e iriam cometer também alguns acidentes. Os mercados também iriam ficar totalmente sem alimentos, pois aqueles que não forem contaminados iriam correr para os mercados para pegar os suprimentos, causando um caos ainda maior. Isso tornaria as cidades grandes em um enorme caos, pois as pessoas ficariam loucas para tentar salvar sua vida. Aos poucos, os zumbis já estariam instalados em vários lugares do mundo, não só nas cidades, mas também em áreas rurais, campos, fazendas. Em todos os lugares que tivesse gente, os zumbis também estariam. Então os humanos sobreviventes terão que lutar e se esconder. E mesmo que a epidemia pode começar na cidade grande, depois de um tempo as cidades grandes podem acabar virando refúgio para se defender, pois aos poucos os zumbis vão saindo das cidades grandes buscando novos humanos e vai acabar sobrando então mais abrigos para se defender e se esconder, como empresas, casas, prédios. Na altura do campeonato, então, os zumbis tomaram conta das cidades, dos campos e o caos já se instalou no planeta. O que fazer agora? Como limpar os zumbis? Se
Se nada for feito, a raça humana corre risco de extinção. E é por isso então que nessa hora é preciso colocar em prática um plano. Um plano chamado Complan 8888. Esse, galera, é o plano do Pentágono para acabar com o apocalipse zumbi. Galera, pode até parecer besteira, mas o Pentágono tem até um plano militar, onde eles treinam os soldados usando alguns figurantes zumbis para treinar os militares contra qualquer ameaça zumbi. E esse plano é um plano grande, dividido em 6 fases. Então, vamos para a primeira fase. Primeira fase: preparar o ambiente e descobrir a cura. A primeira coisa a fazer no apocalipse seria uma varredura geral de todos os lugares contaminados. A primeira coisa então a se fazer seria procurar a cura para aquele vírus. Então o exército, junto com o governo, junto com várias ONGs, iria buscar ajuda, estudos ou qualquer coisa para tentar combater o vírus, para tentar tirar este vírus aqui da nossa terra. Então o primeiro passo seria pegar os melhores cientistas do planeta e colocar eles nas áreas infectadas para eles tentarem descobrir a cura, fazendo assim que alguns lugares voltem a ser habitáveis, sem o vírus contaminando o ambiente. Fase 2: impedir algo pior. Já na fase 2, a prioridade é impedir que o apocalipse zumbi piore. Nessa hora o Pentágono estaria perguntando: quem causou esse vírus? Quem está por trás desse vírus? Surgiu sozinho? Alguém está causando isso para a humanidade? Eles teriam que investigar tudo isso. Pois pensa comigo, não adianta acabar com o vírus, sendo que pode existir uma pessoa por trás dele que esteja espalhando ele pelo mundo. Os governos, então, junto com o Pentágono, têm o plano de investigar e ir atrás de cientistas ou organizações que podem estar a favor do vírus. No sentido que essas empresas, essas pessoas poderiam estar espalhando esse vírus ou criando ele, ou não querendo arrumar a cura. Enfim, vários fatores que o Pentágono diz que tem que ser levado em consideração. Pois não adianta só arrumar a cura para o vírus, tem que cortar o mal pela raiz. Depois disso, entramos na fase 3. Fase 3, a iniciativa. A fase 3 se inicia quando o mundo estará em caos. Algo precisa ser feito logo para que a nossa raça não seja extinta. Para isso, o exército do mundo inteiro deveria se juntar para tentar acabar com todos os zumbis da Terra. Nessa altura do campeonato... Ansioso? Peça rápido e receba. O campeonato pode ser até quase metade da população do planeta. No começo, então, o exército deverá acabar com as áreas mais afetadas, os lugares infestados por zumbis. Essas concentrações deveriam acabar e também se tornarem zonas de quarentena. Além disso, nessas regiões onde se encontram muitos zumbis, deveriam ser criados abrigos ainda mais seguros para evitar que as pessoas que não foram infectadas acabem sendo infectadas. E também esse lugar seria uma central de pesquisa para tentar achar algum sangue imune ao vírus e também para testar aquelas questões de cura, antídoto e tudo mais, descobrindo qualquer coisa que pudesse ajudar. Fase 4: dominação. A fase 4 já é uma fase de extrema urgência, situação crítica, onde não só os exércitos, mas todas as pessoas do mundo deveriam se unir e usar as armas mais pesadas do mundo para tentar acabar com os zumbis de vez. Nessa hora que todo mundo entraria em guerra, e a missão seria acabar com a maior quantidade de zumbis em apenas 40 dias. Tudo isso porque se nada for feito, será tarde demais para depois tentarmos fazer alguma coisa. O plano diz que na fase 4 podem até começar a atacar bombas nucleares nas piores áreas do mundo. Então nas cidades onde se concentraria o maior número de zumbis seriam totalmente evacuadas, para depois eles jogarem as bombas atômicas e explodir tudo de uma vez, destruindo a cidade e os zumbis. Fase 5: estabilização. Após os 40 dias de massacre aos zumbis, o Pentágono iria analisar a quantidade de zumbis restante. Outra coisa também que eles iriam analisar seria a contaminação do ar e da água, para saber se o vírus ainda estava forte e contaminando geral. Outra coisa também seria verificar as cidades que sobraram e transformarem elas em abrigos, construindo muros para impedir que qualquer coisa entrasse. Não precisaria ser cidades grandes, mas as cidades deveriam estar funcionando, com casas, energias, telefone, meios de comunicações, tudo para que as pessoas ficassem seguras e ao mesmo tempo conectadas com outras cidades. E eles ainda iriam emitir sinais de rádios para tentar encontrar o máximo de pessoas remanentes no mundo, que se esconderam no meio do mato, nas montanhas, nas ilhas, enfim. Para assim tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Fase final: normalização.
Caso todos esses passos do plano dessem certo, os zumbis então iriam praticamente acabar. Depois disso, então, o plano seria reunir todos os corpos infectados de mortos ou de qualquer coisa que sobrou pela Terra para destruir o corpo, queimando ou sei lá, eliminar por completo o vírus. Pois mesmo eliminando com todos os zumbis, as carnes podem ficar lá e infectar o solo, passando o vírus para o chão, infectando plantas e animais. Isso espalharia o vírus novamente. Então algo drástico tem que ser feito. Pegar tudo, limpar, tacar fogo e tentar acabar de uma vez com o vírus. Depois disso, o plano diz que iria reunir todas as pessoas que sobraram vivas, sem nenhum resquício do vírus, para se juntarem e assim tentar construir um novo mundo. E o plano diz que realmente teriam que se juntar pessoas no mundo inteiro. As que sobraram no Brasil, com as que sobraram nos Estados Unidos, com alguém da Europa, da Ásia, enfim. Juntas, essas pessoas reconstruiriam um novo mundo. Claro que isso só iria acontecer, galera, se a fase 5 ocorresse com sucesso. E as outras também, né? A primeira, a segunda, todas deveriam acontecer perfeitamente, pois senão o planeta não estaria normal. Então, se todos os zumbis fossem eliminados e os infectados não aparecessem mais, o mundo nessa hora estaria com uma nova esperança de todo o mal ter passado. Ainda bem, galera, que tudo isso é apenas um plano para algo que pode acontecer, mas que não aconteceu. De qualquer forma, galera, é um plano teórico, pois não dá para saber ao certo o que vai acontecer.